O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixa na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site sagravaçãoalaser.com.br, nosso WhatsApp 549-8112-0032. Estamos na Rua Ernesto Casara, número 330, bairro Salgado Filho, Caxias do Sul. SA Gravação a Laser, o que é exclusivo não se esquece jamais. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo. Bom dia, boa tarde, bom tudo, não é? É segunda-feira, 20 graus é a temperatura no inverno estranho, como tudo está na condição climática. 20 horas e 55 minutos, dia 3 de agosto de 2026, Teoria de Tudo, edição de número 830. Hoje falaremos, sobre o evento da Parceiros Voluntários, marcado para acontecer agora, dia 14 de agosto, o 8º Jantar Gaúcho, que é para fomentar aí as atividades da Parceiros Voluntários, e também teremos o esporte, o quadro Por Dentro da Bola em instantes. Lembrando que nós temos o apoio da Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil. Estamos também transmitindo do polo aqui da Unicesumar e também aqui do nosso Estúdio B. Para você, mais de 1.500 horas de transmissões, CPR Rodas e Pneus, SA Gravações a Laser, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com sinal aberto agora também. Temos o apoio da Mecânica São Eloy junto conosco, Cursão Mais Garra, não podemos esquecer nossos queridos amigos aí, a Go Coffee, que é um café super especial que tem junto ao polo da Unicesumar, onde você tem aí muita coisa diferente em um café especialíssimo, mas também tem milkshakes e tem um ambiente super cultural para você também, a Go Coffee colando na gente aqui no Teoria de Tudo. Vamos rapidamente às manchetes para que você saiba na nossa pós-audiência o que está rolando. Dólar sobe e fecha a R$ 5,08. Bolsa encerra estável com foco na taxa Selic no Oriente Médio.
Presidente do Supremo diz que críticas para a corte dentro dos limites republicanos fortalecem a democracia e não fragilizam a instituição. Augusto Cury é oficializado pelo Avante como candidato à presidência. Com juros altos, 39% das indústrias brasileiras prevêem aumento do endividamento nos próximos 3 meses. Flávio não entende do assunto, afirma Ronaldo Caiado ao disputar eleitorado do agronegócio. Polícia Federal pede abertura de terceiro inquérito contra Lulinha ao Supremo. Patrimônio de Jacques Wagner cresce 630% em 8 anos, enquanto o senador é investigado no caso Master. E também, é claro, no radioportal sabecaxias.com.br você encontra notícias, né, da nossa região, da nossa cidade, a previsão do tempo. sabecaxias.com.br destaca: Vozes da Arquitetura reúne grandes referências brasileiras em Caxias do Sul. Guarda Municipal prende 5 homens por depredação ao patrimônio público na estação férrea. Livro questiona a ilusão da chegada e propõe uma nova versão sobre liderança. E assim você também fica informado no Rádio Portal Sabe Caxias. Vamos à nossa primeira entrevista de hoje, que é exatamente, né, a parceiros voluntários, que já está aqui na linha conosco, a coordenadora, né, dos projetos sociais. Vamos a ela. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749, em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos no ar para mais uma entrevista aqui do Teoria de Tudo, trazendo para você sempre o que é importante para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, por toda a plataforma, trazendo sempre para você que é nosso fã, nossa fã, muito obrigado, né? Fã é um pouco exagerado, mas sim, você que nos acompanha e nos acompanha há bastante tempo, né? Muito obrigado sempre pela sua audiência. Nós vamos falar neste recorte de entrevistas sobre um evento solidário. Caxias do Sul é uma cidade solidária e voluntária, né? O 8º Gaúchos na Cozinha, a 8ª edição do evento Gaúchos na Cozinha, acontece no dia 14 de agosto, aqui em Caxias do Sul, e ainda é possível encontrar ingressos, ainda é possível participar deste evento solidário, que faz parte do calendário de solidariedade da nossa cidade. Para falar sobre isso, novamente, está no Teoria de Tudo, ela já esteve outras vezes também, falando sobre outros eventos, e sobre esse também, a Márcia Gonçalves, coordenadora de projetos sociais da Parceiros Voluntários. Deixa eu trazer ela para a tela aqui, desmutar o microfone dela. Oi, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Teoria de Tudo. Boa tarde, Miguel. Prazer estar aqui novamente. Mais um ano aí que se passou, estamos já na 8ª edição do Gaúchos na Cozinha. Foi assim que nós conversamos a última vez? É sério?
Não, nós tivemos um outro papo antes, mas sobre o Gaúchos faz Bom. um ano, né? Sempre em agosto. Nossa, muito rápido o tempo hoje em dia, né, Márcia? Passa muito rápido. Sim. É bom que, pelo menos, já que presencialmente nem sempre é possível, né? A tecnologia nos ajuda um pouco. Conta como será, então, né, esse evento da Parceiros Voluntários. Bom, então estamos aí, né? Convidando toda a comunidade que quiser prestigiar um evento de gastronomia e também, ao mesmo tempo, ser solidário aos projetos sociais da Parceiros, né? Então, teremos o nosso evento Gaúchos na Cozinha. Este ano teremos 12 cozinhas com cardápios variados aí da nossa comida típica do nosso estado, da nossa região também, e onde as pessoas vão poder saborear, se conseguir todos, né? Mas eu acho difícil. São 13 cozinhas, né? Tu falaste? 12 este ano. 12. Então, 12 cardápios diferentes. Então, a pessoa ela escolhe um cardápio para comprar o ingresso, mas depois da primeira servida, ela fica à vontade para desfrutar dos outros cardápios. Uhum. E ainda tem ingresso? Como é que está essa preparação? Isso, nós temos 30 ingressos à venda ainda. O total de ingressos vendidos, 600 ingressos, né? Que é o que comporta o espaço lá no Tulipa, nos pavilhões da Festa da Uva. Temos 30 ingressos aí, pessoal. Vamos participar desse evento, vocês não vão se arrepender. Depois tem show. Este ano vai ter o Expedito Abraão e os campeiros, né, que vão ser a nossa atração. Sempre é importante lembrar a destinação, como é que funciona esse circuito, não é? É realizado o evento, são arrecadados fundos e depois o que acontece, Márcia? Isso, o recurso que vem para parceiros voluntários são destinados a capacitações e treinamentos para as ONGs de Caxias do Sul, para os profissionais, educadores sociais, através de palestras, cursos, treinamentos, que abrangem o público das ONGs, que são idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, dentre outras áreas, né, que são atingidas pela assistência social de Caxias do Sul. Então, este recurso é para nós fazermos projetos sociais e atender as demandas que as ONGs precisam. Nós comentamos até, né, num outro momento, que a Parceiros Voluntários tem e eu falava também, né, é bom a gente ressaltar e relembrar, porque a audiência se renova. Conversava com o Diego Monteiro, que está na Defesa Civil do Estado agora, ele era da Cruz Vermelha aqui de Caxias, estava também envolvido com a Defesa Civil, que a importância e outras também, né, pessoas que conheço, que fazem atividades voluntárias, de ter um voluntário treinado. E ele é um voluntário, muitas vezes tem boa vontade, mas não tem, né, aquilo que ele precisa, a ferramenta, até serve para muitos como um estágio, né, uma preparação, né, o voluntariado. Isso. Toda pessoa que quer ser voluntária, que nos procura, ela passa por um treinamento, porque nós temos que até fazer o conhecimento dela, os seus direitos, os seus deveres, ver quais são as suas expectativas, qual o perfil que ela vai atender dentro das hóspedes, né? Então, querer somente ajudar já é um grande passo, mas não é o suficiente, tem que ser uma pessoa que se prepare, né? Porque quem está recebendo a ajuda lá do outro lado precisa estar recebendo algo bem sério, preparado, com comprometimento. Então, ele tem que ter bem presente nesse momento que ele está indo até a ONG, qual é o seu trabalho, o que ele vai realizar, qual é o tempo que ele vai ficar lá. Enfim, tem vários processos, né? Perfeito. Para citarmos assim, né, não
Claro que com a perfeita exatidão pode-se correr o risco de esquecer algum, mas algumas das ONGs ou entidades que a Parceiros já treina pessoas aqui na cidade, por gentileza, Márcia. Bom, são mais de 53. Não tem nem como citar todas, né? Não tem como citar todas, né? Mas temos da área do idoso, a SCAN, o Senhor Jesus, que é uma associação, temos de criança, Criança Feliz, Anjos Voluntários, nossa, foge até o nome de tantos que tem, que agora fugiu, assim. Mas são mais de 53 ONGs que nós temos cadastro aqui conosco. Também mediamos doações, muitas vezes as empresas ou pessoas querem fazer uma doação de algum equipamento, algum móvel, nós fizemos essa mediação para quem precisa. Isso é importante, né? Acontece muito, a pessoa tem a vontade de doar, mas não sabe para quem encaminhar, né? Aquele móvel e como faz daí? Então, toda empresa ou pessoa que entra em contato conosco, quando são móveis e roupas, nós direcionamos para a Fundação Caxias, que é uma entidade que trabalha exclusivamente com isso, né? Uhum. Mas, às vezes, a empresa quer fazer uma doação de brinquedos para criança, ou chocolates na Páscoa, brinquedos em outubro, ou fez uma campanha interna na empresa de mantimentos, de alimentos, e aí nós mediamos esse repasse. Vemos quais são as ONGs que nós temos que atendem esse público, passamos o nome para eles escolhem, aí fizemos o contato, eles mesmos registram. Nós não temos depósito aqui, não ficamos com nada e nem escolhemos para quem doar. Nós passamos, né, quais são as ONGs que precisam, e a empresa daí escolhe para quem ela quer doar. Às vezes divide um pouco para cada uma. Então, muitas vezes agora, final de ano, as empresas renovam, né, os seus computadores, seus móveis de escritório, então nos procuram para a gente fazer essa mediação e dividir, porque às vezes tem uma que precisa de um, outra de dois, então não fica nada parado aqui. Isso é muito importante até num outro momento, em numa entrevista coletiva, numa das maiores instituições de ensino aqui da cidade, comentávamos exatamente isso, né, sobre a questão de, infelizmente, no Brasil ainda uma dificuldade de ter uma igualdade digital. Né? Há uma elitização, acesso a máquinas, a computadores, e principalmente numa era que avança tanto, né, a informática. Isso, é verdade. Temos usuários que não têm equipamentos em casa, por exemplo, né? Não tem internet. A ONG passa a ser o local onde ela pode treinar, estudar. A própria o projeto Mão Amiga, esse ano, trabalhou com vários cursos de informática. Então, atendendo, né, as ONGs. Isso é bem importante porque um adolescente que sai de uma instituição ou da escola já está preparado com o básico para se inserir no mercado de trabalho. Conhecimentos básicos da informática, que é muito importante. Hoje, praticamente todas as empresas, você tem que ter esse conhecimento básico, né? Exatamente. Muito bem, muito obrigado, Márcia, pela tua presença. Vamos reforçar, então, né? Citamos um pouco, né, do escopo, da amplitude da Parceiros Voluntários, para contextualizar a importância que tem a instituição dentro, né, desse ecossistema de solidariedade que temos em Caxias do Sul, que torna Caxias do Sul uma cidade atraente e vigorosa e relativamente estável, né, porque não dá para fazer tudo como voluntariado, mas sim, é uma cidade que tem muita atratividade por mão de obra, da região, de outros países, a gente tem visto, né? E a Parceiros dos Voluntários tem uma importância muito grande nisso. E também, né, antes disso, claro, se tu quiser citar mais uma vez, ainda tem alguns ingressos para o evento que acontece, né, a 8ª edição do Gaúchos na Cozinha, que acontece agora no dia 14 de agosto. Isso.
Temos 30 ingressos, então, disponíveis. Podem nos procurar através do Instagram da Parceiros Voluntários Caxias, através do nosso Face também, e pelo WhatsApp pode ser também, né, no nosso telefone, que é o 99149-8678. É o WhatsApp, mas também tem o fone lá no Insta, se alguém quiser nos contatar, pode estar nos procurando. E convidando a comunidade para prestigiar esse evento. É uma noite muito alegre, no ingresso está incluso bebidas, espumante, vinho, água, refrigerante, tem sobremesa. Então é uma noite bem alegre, festiva, e que com certeza o nosso público, que é atendido por nós, gosta do evento e do que vem do evento, para durante o ano a gente ter aquele recurso para estar ajudando ele. Legal, obrigado, Márcia Gonçalves, coordenadora de projetos sociais da Parceiros Voluntários, aqui no Teoria de Tudo. Até a próxima, obrigado, um abraço. Até a próxima, Miguel, um abraço, tchau. Bom, tchau, tchau. Teoria de Tudo, né, trazendo então essas questões aqui para a importância, né, na nossa cidade. Você que está também na nossa audiência pode se inteirar disso. Muito obrigado, Teoria de Tudo volta já um instante só. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Se o futuro fossem de algoritmos. É assim que um engenheiro de software constrói a própria carreira. Com a graduação à distância em Engenharia de Software da Unicesumar, você garante seu lugar no mercado superaquecido da tecnologia e inovação. Estudando à distância, você vai aprender a criar, desenvolver e testar softwares desde a programação básica até a construção de sistemas complexos. Durante o curso, você dominará linguagens de programação como C e Java e entenderá conceitos fundamentais de algoritmos e estrutura de dados. Com aulas e atividades 100% online, você utilizará recursos em tempo real para aprender lógica de programação com a mão na massa, realidade aumentada para desenvolver aplicações imersivas, inteligência artificial para criar soluções inovadoras e robótica para explorar o mundo dos circuitos digitais. Em 4 anos, com um diploma em mãos, você será o profissional que as grandes empresas e startups procuram, com possibilidade de trabalhar home office e receber ótimos salários. Então não perca tempo, matricule-se na graduação EAD em Engenharia de Software da Unicesumar e comece a programar o seu futuro agora. Por dentro da bola. Muito bem, o Teoria de Tudo tem também, né, esportes, é claro, o quadro Por Dentro da Bola, que está dentro da nossa programação, programa Por Dentro da Bola, quase já expandindo-se e trazendo as informações da dupla Caju, da dupla Grenal também, é claro, do futebol feminino, de outros acontecimentos esportivos, com o Joselito Santos, que já está também no backstage aqui conosco. Eu vou trazer ele para a tela, desmuta o microfone aí, meu irmão. Joselito Santos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, Joselito, tudo bem? Tudo bem, Miguel Brambila, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Legal. E a pauta, né, é o Juventude, com expectativas interessantes aí, já começando por aí. Mete bala, irmão. Com certeza, né, o Juventude fez uma grande partida no último sábado, Miguel, fez uma partida consistente defensivamente, quase venceu, quase fritou o galo, digamos assim, né, no finalzinho ali, algumas bolas, uma bola na trave, inclusive, do Alisson Safira. O Juventude foi perigoso em alguns momentos, principalmente com a entrada do Mandaca no segundo tempo. O Juventude até melhorou, na minha opinião, consideravelmente, no 3-5-2, mais ou menos, que o Maurício Barbieri acabou fazendo essa proposta no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, a equipe do Juventude até teve algumas dificuldades, até a metade do primeiro tempo, a equipe do Atlético Mineiro até esboçava alguma pressão para cima do Juventude, mas logo o Juventude foi, como se diz, cozinhando realmente o Galo, sabe?
O Juventude é um time muito maduro defensivamente, e em alguns contra-ataques estava dando até um pavor na torcida do Atlético Mineiro, e o Juventude mais uma vez demonstrando que o Juventude gosta da Copa do Brasil, e a recíproca é verdadeira. A Copa do Brasil também gosta do Juventude. Então foi um resultado muito expressivo, muito importante, Miguel, porque mais do que sair vivo da Arena MRV, eu acho que o Juventude tem grandes possibilidades de eliminar mais um gigante do futebol brasileiro. Porque o Juventude eliminou São Paulo, que é sim um gigante do futebol brasileiro, perdeu por 1-0 no Morumbi, isso antes da Copa do Mundo, e depois venceu aqui no estádio Alfredo Jaconi, com um gol no finalzinho do Mandaca, né? O Mandaca que estava uma lesão, ele segue com lesão, ele entrou no último sábado, vai ter que passar por um exame de imagem, que provavelmente no jogo dessa terça-feira ele não vai participar, isso já é certo, mas tem que ver quanto tempo ele vai ficar fora. Então, mas é um jogador que ele se doa bastante, apesar de não ser mais do Juventude, ele já tem um pré-contrato com o Grêmio, mas por enquanto ele segue vestindo a camiseta do Juventude, honrando a camiseta do Juventude, algo que para mim, Miguel, eu acho que é muito raro, um jogador que já está pré-negociado, digamos assim, com outro clube, mas que parece que ele não está. Ele segue com a mesma garra, com a mesma vontade, e me parece ser realmente um jogador, não conheço pessoalmente o Mandaca, mas me parece ser um jogador realmente de caráter. Ele está honrando, eu estou vestindo a camiseta do Juventude, então eu vou honrar a camiseta do Juventude enquanto estiver aqui. Acho que isso é salutar falar desse atleta, Miguel. Na era das bets, né, onde tudo está sob, né, suspeita de que haja algo por trás dos ganhos normais, reconquistar o bom caráter, como já se teve, é muito bom, é bom exemplo. Vamos ouvir um pouquinho aqui da entrevista coletiva, né, do treinador. Deixa eu achar aqui o espaço para colocar ele no compartilhamento, né? Depois eu acho aqui, porque aqui não estou conseguindo, Joselito, por algum motivo que eu não sei qual é. E aí nós temos o que traz de bom para o Juventude, não é? Avançar na Copa do Brasil, sendo que o Juventude, né, também tem aí a disputa para subir, né? Que está bem esse ano, felizmente, né? E é um dos candidatos à ascensão. Sim, o Juventude, a Copa do Mundo do Juventude terminou a Copa do Mundo, mas a gente sempre tem essa relação, né? A Copa do Mundo do Juventude é a Série B, e o Juventude vem muito bem na Série B. O Juventude hoje é o vice-líder. Se terminasse o campeonato hoje, Miguel Brambila, o Juventude estaria subindo direto e pode estar, quem sabe, brigando pelo título. Mas vamos ouvir o professor Maurício Barbieri e ver o que ele tem para nos falar. Legal. E no segundo tempo, tem finalizações arriscando um pouco mais. Qual é a ideia para o confronto de hoje e a importância do empate para levar a decisão? Bom, boa noite a todos. Eu acho que antes do resultado é importante falar do rendimento, do desempenho da equipe, né? Eu acho que a gente conseguiu equilibrar o confronto. Claro que existe uma alternância de momentos. Em alguns momentos o Atlético teve as suas oportunidades, dominou. Em outros momentos eu acredito que a gente conseguiu se sobressair em relação a eles, criar boas oportunidades, bola na trave do Safira, cabeçada do Mandaca, alguns cruzamentos perigosos ali que a gente deu. E importante lembrar o desafio que é a gente conseguir equilibrar um confronto dessa magnitude, enfrentando uma grande equipe, uma equipe que tem um investimento muito alto, num campo que, sem dúvida nenhuma, eles estão muito mais habituados a jogar do que nós. Então eu acho que o rendimento e a atuação da equipe foram muito positivos, e a gente leva a decisão para nossa casa, diante da nossa torcida. A gente sabe que tem um histórico e um peso muito positivo jogando em casa. Com o apoio do nosso torcedor, a gente cada vez mais acredita e sabe que não vai encontrar facilidade, mas que a gente tem condição de fazer um grande jogo e tentar essa classificação importantíssima para o clube. Vamos por aí, né, Joselito? Qual é a expectativa para esse jogo, na tua opinião? A expectativa de um grande jogo. Até ele falou da torcida, né, Miguel? O Juventude acabou
anunciando no finalzinho da tarde, por volta das 6 horas da tarde, que a promoção dos sócios ela foi prorrogada. Então, atenção, torcedor jaconeiro, você que é sócio pode adquirir até 4 ingressos por R$60 cada. Então, para o sócio que já tinha comprado 2 ingressos, está liberada a venda de mais 2 por R$60. A venda pode ser pelo site ingressos.juventude.com.br. A promoção está prorrogada até a terça-feira, às 15 horas e 30 minutos, ou seja, às 13h30 da tarde, no dia da partida. Então, o Juventude que está se mobilizando muito fora de campo. São diversas promoções, em torno de mais de 3 mil ingressos foram vendidos, então a expectativa é de um público acima de 10 mil, porque o Juventude tem em torno de 8 mil sócios, então a expectativa é de um público alto, ainda pode vir provavelmente alguém do Atlético Mineiro. A expectativa é de um excelente jogo, Miguel, porque vale muito, né? Literalmente vale muito. Eu sempre falo que é a Copa dos Milhões, a Copa do Brasil é o jogo dos milhões, literalmente, porque passando de fase são mais 4 milhões na conta do Juventude. Então, realmente, é uma expectativa. Mas é um jogo difícil, ele está totalmente em aberto, mas dentro daquilo que a gente viu no jogo de sábado, eu diria que o Juventude tem, sim, grandes chances, porque esses times sabem, Miguel, eles têm um histórico de Série A, de vir jogar aqui na Serra, eles sabem que jogar no estádio Alfredo Jaconi não é fácil, então o torcedor empurrando, não sei especificamente como vai estar o tempo, acho que não vai estar aquele temporal que foi semana passada. Eu estou olhando exatamente aqui, né, a previsão não é de temporal, mas é entre 10 e 18 graus, com algum tipo de precipitação, né? Mas hoje também é a mesma previsão e não aconteceu nada até agora. Então, com o El Niño, né? Não dá pra gente ter certezas absolutas mais, né? É verdade. É um fenômeno bem complicado, né? Ele traz muitas intempéries de temporais, de ventos, enfim, uma série de coisas. E mudanças instantâneas, semana né? passada. Exatamente. Muitas mudanças. Mas a previsão, exatamente. Se fosse um dia como hoje, né? Por exemplo, hoje tá ótimo para jogar futebol, né? Mas não se sabe. Estaria perfeito. A previsão é de chuva. Estaria perfeito. A previsão é de chuva. Mas eu acho que mesmo assim o torcedor do Juventude vai, porque o momento é bom, né, Miguel? É aquilo que a gente sempre fala. O torcedor vai a campo se o time ele convida esse torcedor a ir lá pro estádio. E o ingresso ganha valor, né, Joselito? Aí vale a pena pagar, né? Sim. Exatamente. Claro, esse ingresso que eu tô falando é pro sócio, tá? Sim. Porque o não sócio ou o torcedor do Atlético Mineiro, aí ele vai pagar um valor bem maior, daí já vai para R$180 na hora. Esse é o valor de R$60 é para acompanhante do sócio. Isso é uma promoção para o sócio. Se cada sócio levar mais 2 pessoas, se botar 5 mil sócios, tinha 3 mil a semana passada, tu falaste naquele futebol aquático lá? 2.600, algo assim, quase 3 mil. Então se tiver... E vai estar um jogão, com certeza. A chance é que vai... Vamos chutar aí umas 15 mil pessoas do Juventude, eu acho. A expectativa é de acima de 10 mil. Eu também estou acreditando e acredito que vai dar um público bem interessante. Eu acho que vai passar de 10 mil do Juventude, eu estou falando, não no total, né? E aí tu bota mais, sei lá, não sei se vai vir 500, se vai vir 1.000, porque é uma torcida grande. A torcida do Atlético Mineiro é uma torcida que ela vem. E como o jogo ali não tá assim, o Juventude não venceu por 2-0 lá, tá tudo em aberto, então eu acredito que vai ter torcida de um lado e, obviamente, a torcida do Juventude que também vai fazer sua parte. E o Juventude, acredito que vai fazer sua parte dentro de campo, porque ele tem alguns desfalques, né? Eu falei do Mandaca, mas o Messias, que é um dos principais zagueiros, também não vai poder jogar. Dessa vez por uma questão de lesão, foi confirmada uma lesão de grau 2 no Messias. Então ele vai ficar em torno de 3 semanas fora. Ele vai jogar só depois da partida contra o Goiás, daqui a praticamente 3 semanas. Então é uma lesão bem grave, ele acabou forçando contra a equipe do Avaí. E, infelizmente, o Messias, que é um dos principais zagueiros, está fora dessa partida, Miguel. Aquela história. Tu mesmo usou muitas vezes a palavra desconforto muscular para o atleta ficar fora.
Aí o atleta tá mancando, tá jogando, tá forçando dentro de campo, né? Isso aí já não é desconforto, né? Isso aí já vai além do desconforto. Uma partida no sacrifício vai prejudicar as próximas, né? É natural que isso aconteça. E com o preço que é o custo de um atleta de alto rendimento hoje, de nível juventude, não dá para brincar, né? É prejuízo. Não, de forma alguma. E o campo estava muito pesado, como tu mesmo falou, um polo aquático, ainda que a drenagem do estádio Alfredo Jaconi foi perfeita, com todo aquele aguaceiro que caiu na terça-feira passada. O campo fica pesado, e se tu tem algum resquício, alguma coisa de dar uma lesão, como a gente fala de abrir um músculo, realmente ele vai se agravar. E aí foi feito os exames, e o Messias, então, ele tá fora das próximas 3 semanas, vai ter que se recuperar, fazer fisioterapia, enfim, todas as questões médicas, né? Então tá bem, falamos o que tinha que ser falado. O que mais temos aí do Juventude, então, Joselito Santos? Bom, do Juventude, a gente vai falar da provável escalação do Juventude, que vem com Jandrei no gol, na zaga Rodrigo San, a minha aposta, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo, pode ser o Tite, mas acredito que vai ser o Gabriel Pinheiro, o Marcos Paulo. Nas alas, na ala direita, o Aderlan, na ala esquerda, o Patrick Lanza. No meio campo, Lucas Mineiro, Raí Silva. Aí que tem a dúvida, se vai jogar Luan Martins ou se vai jogar Fábio Lima. Na frente, MP e Alisson Safira. Para fechar, Miguel, o Felipe Matos é o novo treinador da equipe sub-20 do Juventude. O departamento das categorias de base do Juventude confirmou a contratação de Felipe Matos, de 38 anos, como novo treinador da equipe sub-20 do Verdão. Com ampla experiência na formação de atletas, o profissional chega ao clube após passagens por Avaí, Curitiba, Ferroviária, Chapecoense, Atlético Mineiro, Náutico e, mais recentemente, o Internacional. Na temporada passada, conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Avaí. Para integrar a comissão técnica, o Juventude também contratou o preparador físico Eric Vieira. O profissional estava no Internacional, onde trabalhou com Felipe Matos na equipe sub-17. Com passagens anteriores pelo próprio Juventude, Eric também acumula experiências de destaque em Cuiabá, Itabirito e Chapecoense. Então o Juventude se movimentando nas categorias de base, né? O Felipe Dias, que era o antigo treinador do Juventude, acabou saindo depois de um longo período no clube, e agora o Felipe Matos é o novo treinador da equipe sub-20 do Juventude, Miguel. E uma notícia que é um detalhe interessante: o Esporte Clube Juventude é um novo associado da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, o que significa, né, que está observando, mesmo que tardiamente, e finalmente o clube como uma empresa, né? Então, só para citar, isso foi dito hoje na reunião almoço da SIC, hoje, que eu digo é segunda-feira, dia 3 de agosto, está, então, o destaque, né? O que o Caxias também precisa avançar no sentido de profissionalização da sua agremiação, para que as coisas se tornem mais estáveis também no clube. E em termos de gestão, né, eu acredito, pelo que se tem visto, considerando também essa visão empresarial que vai amadurecendo no Juventude, perto de Inter e Grêmio e Juventude, nesse nível de grandeza, o Juventude é um dos mais organizados financeiramente dos três, Joselito. Sem dúvida alguma, isso é demonstrado até o resultado dentro de campo. A gente está vendo que Grêmio e Internacional estão caindo pelas tabelas, literalmente, na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Juventude caiu, obviamente, o ano passado, tudo bem, mas na Série B ele está muito forte, muito organizado. É só tu ver o CT, até infelizmente aconteceu vários danos materiais no CT do Juventude por conta do temporal, né, na última terça-feira. Então tiveram diversas percas lá administrativamente, nenhuma perca de vida, graças a Deus, mas materialmente o CT do Juventude foi muito afetado. Mas o CT do Juventude ele tem uma estrutura que é invejável, não só para Grêmio Internacional, mas também para muitos times da Série A. Não tem o CT que o Juventude tem, Miguel. Muito bem.
Vamos então virar a página aqui, né, para a vinheta e a teoria de tudo, aonde nós vamos trocar aqui de figurinha e o Joselito Santos volta para falar da Ser Caxias, que é também, né, clube aqui do povo. Por dentro da bola. Estamos apresentando no Teoria de Tudo, o quadro Por Dentro da Bola. Joselito Santos volta para falar da Ser Caxias, que é a Ser Caxias, né? Não pode ser diferente, não é? É uma aura dramática que envolve o clube, mas está sobrevivendo, né? Não dá para também querer... Foram dramáticas as disputas para que se chegasse à Série C, e agora tem que se manter vivo na Série C para poder pensar, né, em avançar na qualificação do clube no futebol brasileiro, Joselito. O Caxias que não jogou esse final de semana, não só o Caxias, né? A Série C acabou dando uma parada de 15 dias. O porquê, não adianta tu me perguntar porque eu não sei. Na Copa do Mundo não parou, né? Parou. Em dados momentos parou também, 15 dias. Mas nesse momento eu não entendi o porquê dessa parada de 15 dias, mas enfim, é questões da CBF. E nesse momento o Caxias estaria fora da fase quente da Série C. O Caxias está na 10ª colocação com 21 pontos e está a 2 pontos do G8. Se nós formos fazer aqui uma conjectura, mais ou menos, o Caxias tem 4 jogos ainda em disputa nessa primeira fase, ou seja, são 12 pontos. Então o Caxias tem que pensar o quê, Miguel? O Caxias tem que ficar na frente do 8º colocado, pelo menos, para chegar à 8ª colocação. Hoje a Ferroviária tem 23 pontos e tem 6 vitórias. O Caxias tem 21 pontos e 5 vitórias. A Ferroviária tem 3 gols de saldo, o Caxias tem 2 gols de saldo. O Caxias tem que ficar atento a tudo. Hoje o Caxias teria que passar a Ferroviária, o Maringá, enfim, são as equipes que têm 23 pontos, o próprio Paysandu também tem 23 pontos, para tentar buscar essa 8ª colocação, eu digo, entre os 8, né? Não o 8º, pode ser o 8º, mas pode ser até o 6º colocado. Eu acredito que o Caxias pode chegar até a 6ª colocação. Acima disso, eu já acho meio complicado do Caxias conseguir essa história de G4, nem G5. Acho que o Caxias consegue da 6ª até a 8ª colocação, vai brigar aí com o Paysandu, com o Maringá e com a Ferroviária, e o próprio Ipiranga, é outro gaúcho que está ali junto com o Caxias, o Floresta, tem o Amazonas, o Caxias tem algumas equipes aí que estão no encalço, o Figueirense, o próprio Ituano. É um campeonato, Miguel, que ele está muito, mas muito equilibrado. Até eu falei, acho que no nosso último programa, que o Caxias estava próximo até do primeiro colocado. Hoje ele já está mais distante, já está 6 pontos, mas também não é uma coisa absurda. É claro, o Caxias agora não tem que pensar em primeira colocação, segunda colocação. O Caxias tem que pensar em classificar, porque nesse momento, infelizmente, a classificação ela está em risco. Pode acontecer, claro que pode acontecer, o Caxias pode se classificar, eu não vejo nenhum absurdo, mas infelizmente eu também não vejo nenhum absurdo o Caxias ficar fora, que seria o 5º fiasco do ano. Daí seria muito complicado, porque o Caxias já caiu do Campeonato Gaúcho, já caiu da Taça Farroupilha, já caiu da Copa do Brasil e já caiu da Copa Sul-Sudeste. Então seria o 5º tombo para o torcedor grená. É algo que realmente, o que a gente falou do Juventude, que se reflete nas arquibancadas, que o torcedor está motivado, vai dar, sei lá, mais de 10 mil pessoas, porque o clube e o time está demonstrando dentro de campo que ele quer que o torcedor retorne às arquibancadas e apoie. Já o Caxias, ele vai ter que devolver essa confiança para o torcedor do Caxias, que é muito... A gente conhece a história do torcedor do Caxias. Ele é efusivo, ele é fanático mesmo, é um torcedor que apoia, mas ele está muito machucado. E esse ano, então, nem se fala, Miguel. É uma paulada em cima da outra. Então, eu espero, sinceramente, que o Caxias consiga, pelo menos, essa classificação, porque aí, tu estando no quadrangular... O ano passado, o Caxias era dito como o primeiro a ser classificado, como ele foi o primeiro colocado, jogou muita bola, foi quase o recorde de pontos, mas chegou na hora do vamos ver, vamos dizer assim, o Caxias não conseguiu. Então esse ano, quem sabe seja o contrário, Miguel. Daqui a pouco o Caxias, ele tá, como se diz, ele vai se classificar na bacia das almas, ele vai ir até a última rodada. Mas eu acho que é melhor, ou penso que é melhor, porque daí o Caxias já entra mais ligado, entra mais atento
do que entrou no ano passado em berço esplêndido. Não, esse ano o Caxias vai ter que entrar ligado desde o início, ou essas últimas 4 rodadas o Caxias vai ter que ficar sempre atento, vai ter que estar com a corda esticada essas 4 rodadas. Eu vejo, como a gente chama, o copo cheio, Miguel, acho que é interessante, mas ao mesmo tempo, se o Caxias acabar tendo um revés, na partida contra a Itabaiana, aí as chances do Caxias elas vão ficando cada vez mais, como tu mesmo diz, Miguel, cada vez mais dramáticas, né? É claro. Mas enfim, mas vamos aguardar. Eu acredito, vamos ouvir aqui a entrevista aqui um pouco, né, do clima que está no clube, né, o volante André Dantas deu uma entrevista hoje. Eu acredito, eu não sei como está sendo... Pois não, fala? É a nova contratação do Caxias, eu já ia falar sobre ela, inclusive. Tá, tu pode falar antes da entrevista, mas eu só preciso só expressar aqui essa ideia, que eu acho que deveria trazer a visão diferente do que nós aqui, comentaristas, estamos trazendo de fora, que é a lembrança dos fracassos. Eu não sei como é que está sendo tratado isso dentro do clube, mas esqueceu o que foi, porque isso aumenta a pressão do atleta, eu acho, e piora. Se eu fosse, né, o coaching do Caxias, eu faria diferente. Eu diria, olha, esqueçamos o que passou, vamos focar na vitória. A gente ainda não venceu, vamos vencer. Porque é complexa a questão, né? Exatamente. Como tu falou, né, o André Dantas acabou concedendo a entrevista coletiva, por quê? Porque ele foi anunciado, fechou essa contratação na última sexta-feira. E quem é o André Dantas? O André Dantas jogou contra o Caxias esse ano mesmo, na Copa Sul-Sudeste, quando o Caxias enfrentou o Operário do Paraná. E é de lá que ele vem. O novo reforço do Caxias chega por empréstimo do Operário do Paraná, clube que defendeu nas últimas 2 temporadas, atuando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, além de ter conquistado o título paranaense deste ano. André também tem passagens no currículo acesso à Série C pelo Anápolis, e passagens por clubes como Real Ariquemes, Sinop, Contagem, Academia de Mato Grosso, Misto, Dom Bosco, Araguaia, Santa Helena e o Marília. Ele tem 27 anos e ele vem então para ser um volante de primeira, de segunda função. É um jogador de confiança do Farney Coelho e também um pedido do treinador, o Marcelo Cabo, que o Caxias identificou que precisa de um reforço maior aí nesse meio campo. Então, tu falou... como é que o Caxias está pensando internamente? O Caxias vê essas últimas 4 rodadas como 4 finais e o Caxias está tentando se remobilizar e fazer, como tu mesmo disse, esquecer daqui para trás e pensar só daqui para frente. Boa tarde, prazer estar recebendo vocês aqui. Sempre quando chega o jogador muda um pouco o ambiente, a gente fica feliz. Vou falar rapidamente do André, é um menino que eu conheço, me permite chamar de menino porque eu conheci muito jovem. A gente fez um enfrentamento contra, acho que 2019, por aí. 2019, 2020, então já é bastante tempo que a gente acompanha a carreira. Ele fez carreira no Mato Grosso, né, começou na base lá, fez carreira no Mato Grosso. Eu tive 3 anos e pouco lá no Mato Grosso também, então conheci bem o André. Ano passado fez um jogo muito bom contra mim, era para ter sido expulso com 30 segundos, mas fez um jogo muito bom contra mim, fez gol. Esse ano aqui, quando veio com o Operário, também foi muito bem contra mim e já estava no monitoramento nosso há algum tempo, até enaltecer o trabalho do departamento de mercado. Acho que o André é um cara que a gente já monitorava antes. Esse ano a gente conseguiu monitorar, fazer as fichas, fazer o... Eu acho que já é um desejo há muito tempo de estar trabalhando com o Farney. Quando houve o contato, eu me animei, estou muito animado, quero ajudar, quero agregar ao grupo e conquistar os objetivos. Bom, não tem muito, né, que dizer, só além da apresentação. Primeiro, né, eu acho que já foi dito, a primeira apresentação do atleta sempre é positiva e acho que esse é o caminho mesmo, Joselito. Esquecer o que passou e olhar para frente. Não tem 4 finais, exatamente. Como é a Copa do Brasil, como são outros campeonatos, né? O jogo é jogo. Aliás, tempo a tempo, né? Ganhar o jogo nos primeiros 5... E o que eu quero enaltecer aqui, que com a chegada do Farney Coelho, o Caxias subiu sua régua, né? O Caxias contratou jogadores pelo menos ou do seu nível ou nível acima.
Por exemplo, o Caxias tentou o Quirino ano passado e não conseguiu contratar esse atleta. Ele foi para o Londrina, que era o principal rival do Caxias, e o Londrina acabou subindo, e o Quirino fez um gol contra o Caxias no ano passado. Então já é uma contratação, como eu disse, teoricamente muito boa. O Dentinho é um jogador que o Farney conhece muito bem, e ele vem do Guarani de Campinas. O Guarani de Campinas também é um dos times que está aí brigando, pelo menos nesse momento, por classificação, por acesso à Série B. A gente sabe quem é o Guarani de Campinas, né, Miguel? É um time extremamente conhecido. Forte. E agora, o André Dantas, ele vem de um time de Série B, ou seja, vem de uma divisão acima do Caxias. Então isso me agrada que o Caxias hoje está pensando grande, o Caxias está pensando em jogadores de maior qualidade. Isso mostra o trabalho que o pouco tempo que o Farney com ele está aí, ele já está demonstrando a sua qualidade, e ele mesmo disse, como o Caxias agora tem um departamento de análise de mercado, aí foi buscado esse nome, tinha outros nomes, mas eu quero enaltecer aqui, que a gente fala, e a preocupação que a gente tem em relação a algumas questões, mas o Caxias, mesmo que seja engatinhando em algumas coisas, o Caxias está sim evoluindo, está buscando a sua também evolução fora de campo para reverter isso dentro de campo, que eu acho que é bem importante também, Miguel Brandeiro. O Caxias joga domingo? Estou enganado? Só o próximo jogo contra o Itabaiana? Já vou passar a semana do Caxias, inclusive. A semana do Caxias é a seguinte: a segunda-feira já foi treino aberto, na terça-feira também já passou, foi treino fechado às 10 horas da manhã. Na quarta-feira, mais um treino fechado às 10 horas da manhã. Na quinta-feira, o treino é fechado às 14 horas e vai ser o deslocamento para Porto Alegre após o jantar. Na sexta-feira, o Caxias voa para Guarulhos, de Porto Alegre para Guarulhos às 11h30 da manhã, e às 3 horas e 25 minutos de Guarulhos para Aracaju. No sábado, vai treinar no CT do Confiança às 14 horas. E o jogo, Miguel, acontece no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, em Sergipe, às 18 horas e 30 minutos, ou seja, 6 horas e 30 minutos. No Dia dos Pais, esperamos, né, que o Caxias dê um presente para os papais granás. Muito bem, Joselito Santos, exatamente. Vamos torcer que sim, é isso que nós devemos fazer. Vamos passar régua de Caxias aí para a gente falar de dupla Grenal em ritmo de aterrissagem, como sempre. Exatamente. O Caxias é isso, só para enaltecer que na próxima quinta-feira, na Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de Caxias do Sul, o Caxias vai estar celebrando 50 anos do Estádio Centenário. Então o Caxias vai estar lá às 19 horas. No caso? Isso, o Estádio Centenário, que é o Francisco Estédio. O nome seria Francisco Estédio, mas ninguém fala. Todo mundo fala Estádio Centenário. Então vai celebrar os 50 anos do Estádio Centenário, que é um patrimônio da Ser Caxias e um símbolo de meio século de história, conquistas e paixão grená. É o que a assessoria de imprensa nos enviou. Então na próxima quinta-feira estaremos lá na Câmara Municipal para acompanhar esse evento. Que legal, muito bem. Vamos aqui ao intervalo para a troca, né, de cenário, né, para deixarmos então o programa bonitinho, né, redondinho e importante para você também seguir aqui na nossa página de entretenimento, tanto no Facebook quanto por toda a plataforma, né, que nós temos citado. É o Por Dentro da Bola. Volta Joselito Santos aí, que é lá? Não consigo ver, Joselito Santos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se o programa vai continuar. É uma bet este programa. É a camiseta da Itália, né? É isso? Na realidade, é uma homenagem ao Baresi, exatamente. Franco Baresi acabou nos deixando, né? No dia 31 de julho, aos 66 anos. Ele que estava com um problema já desde agosto de 2025 para retirada de um nódulo no pulmão. E, infelizmente, ele acabou partindo para outro plano, né, no dia 31 de julho. E o Milan, né, juntamente com a Federação Italiana, acabou anunciando a morte do Baresi. O Baresi, Miguel Brambila, ele defendeu o Milan por 20 temporadas, ou seja, ele foi atleta de um clube só, ele não jogou em outros clubes, foi de 1977 a 1997.
Ele jogou 719 jogos e a camiseta número 6, Miguel, ela foi aposentada pelo Milan como uma homenagem a esse grande jogador. Ele conquistou 6 campeonatos italianos, 3 taças da Champions League, além de ser campeão da Copa do Mundo de 1982 e vice em 1994. Não sei se tu lembra, mas ele isolou um pênalti em 1994 como o Roberto Baggio. Ele foi o primeiro a isolar, depois o Roberto Baggio só completou. Mas foi um grande jogador. Aqui a gente fala que para nós foi bom ele ter feito isso, mas foi um grande jogador, principalmente para a história do Milan, né? Ele que era o companheiro de defesa do Maldini, que é um dos maiores zagueiros da história do Milan. Muito bem, Joselito Santos, né? Quando nós fazemos essas homenagens, eu me lembro daquele programa que tinha na Bandeirantes, Gol, o grande momento do futebol. Né? E o futebol é legal, tem muita cultura que o outro plano receba também bem, né? Creio que haja futebol em outras dimensões, assim como creio que haja rock and roll, que haja arte, que haja vida, porque senão, né, não tem graça, né? Não ter paixão, né? No céu tem pão, será, Joselito, né? Como diz. Então tá bem. Não Homenagem sei. À Itália, que está fora da Copa há um tempão. Tomara que volte, né? Porque sem Itália a Copa perde um pouco da graça, né? Verdade. Mas deixa eles um pouquinho lá, porque senão eles vão querer nos empatar no penta, então deixa eles lá quietinho, que eles já têm tetra. Mas tá muita zona de conforto, né? Daí a gente... concordo. Tudo certo. Vamos para a dupla Grenal, então. Isso aí. Bom, o Grêmio deve ter o desfalque de TT para o jogo decisivo desta quarta-feira contra o Mirassol pela Copa do Brasil. Após passar por exames nesta segunda, o jogador foi diagnosticado com edema na musculatura do quadril. Ele será reavaliado diariamente até o clube decidir quando ocorre o retorno às atividades. TT pediu para ser substituído no segundo tempo da primeira partida deste domingo pela ida das oitavas de final diante do Mirassol. O atacante saiu aos 16 minutos. Ao deixar o estádio, afirmou ter sentido um desconforto na região da virilha. Com características semelhantes, o técnico Luiz Castro tem como opções para a função o cabo-verdiano Giovanni Cabral e o colombiano Enamorado. Ambos foram utilizados na etapa final da partida no Maião. Grêmio e Mirassol se enfrentam a partir das 7h30 na Arena, depois do empate em 1-1 no primeiro jogo. O clube gaúcho precisa de uma vitória simples para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio é freguês do Mirassol, né? Não perdeu, mas também não ganhou, né? Ainda. É verdade. Não, acontece essas tocas, né? Acontece. Bom, o Internacional, ele rebateu as manifestações sobre a arbitragem do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil feitas pelo Corinthians desde o domingo. O clube gaúcho publicou uma nota enquanto o presidente Alessandro Barcelos afirmou que o Inter não irá aceitar o que chamou de condicionamento da arbitragem. Barcelos reclamou de condicionamento do Corinthians à arbitragem feito desde o fim da vitória colorada por 2-0. O executivo Marcelo Paz se manifestou e disse que o árbitro Alex Gomes Stefano intimidou os jogadores do Timão no campo. O Corinthians solicitou os áudios do VAR para constatar esse fato citado pelos atletas. Stefano, na súmula, relatou protestos de 3 funcionários do Timão. Barcelos reclamou de condicionamento do Corinthians à arbitragem feito desde o fim da vitória colorada por 2-0. O executivo Marcelo Paz se manifestou e disse que o árbitro Alex Gomes Stefano intimidou os jogadores do Timão no campo. O Corinthians solicitou os áudios do VAR de novo para constatar esse fato. Então tá essa confusão, Miguel Brambila, mas o Internacional conseguiu uma bela vitória e agora o Corinthians vai ter que se virar, porque 2-0 não é bem assim para fazer, mesmo que seja na sua casa, né? Mas a gente sabe que tem as questões da arbitragem, o Inter tem que ficar realmente muito atento em relação a isso. Para variar, querem ganhar no grito, né? Como sempre fazem, né? O destaque foi o jogador seminu lá trocando de cueca, né, na frente de todo mundo, né? Que não importa nada, mas foi o destaque, né? E é bem típico, né, do Corinthians essa pressão política sobre o juiz, né? Isso contra o Internacional, aliás, né, já fez história, né? Então tem que estar com os olhos abertos, né, infelizmente. Porque é assim, o Corinthians, principalmente, quer ganhar no grito, né? Sim, eles são espertos nisso, né?
Já ganharam em 2005 um pênalti inexistente, enfim, a gente sabe como é que funciona. Exatamente. Não creio que tenha havido, né, essa questão. Aliás, enfim, né, vamos ver o que acontece. Muito bem, Juscelito Santos, nós estamos cumprindo a nossa pauta, então chegamos ao fim do programa de hoje. Alô? Câmbio. Marte chamando terra. Juscelito Santos está sem contato via internet, mas é provavelmente que o seu fone de ouvido chegou ao final. Eu vou me despedir por ele aqui, enquanto ele ajusta a sua câmera, né? Vamos fazer a leitura da sua mão, né? O programa fica por aqui. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e até o próximo. Tchau, tchau. Por dentro da bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe